Boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar e já agradecendo a presença, que muito me alegra, do nosso companheiro presidente do PT estadual, de Assis Diniz. Tem um significado muito importante essa presença, porque todos sabem que tem outra posição política em relação ao PED municipal de Fortaleza, mas a sua presença aqui me deixa alegre, porque mostra que de fato nós temos a possibilidade de estabelecer diálogo que vai para além das forças que estão aqui articuladas para apoiamento da nossa candidatura. Saudar o companheiro Elmano de Freitas, nosso presidente do PT municipal, companheiro valoroso, que deu uma dinâmica ao Partido dos Trabalhadores de Fortaleza, que nós vamos ter a responsabilidade de continuar e ampliar essa dinâmica no sentido de reaproximar cada vez mais o Partido dos Trabalhadores da sua militância e da sociedade fortalezense. Cumprimentar a companheira Raimundinha, que também faz parte de uma das tendências, os companheiros da resistência socialista, que desde a primeira hora se engajou nessa possibilidade de apoiamento à nossa candidatura como instrumento de luta, de transformação e renovação do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar o companheiro Eudes Bairro, companheiro que representa aqui a corrente do trabalho, companheiro valoroso, que eu tenho uma honra muito grande de merecer a confiança desses companheiros da corrente do trabalho, e vejo muitos aqui representados na mesa pelo companheiro Eudes Bairro. E faço um destaque todo especial, porque é importante que nessa hora a gente possa transformar palavras em atos e atitudes. O que acaba de dizer o companheiro Elmano em relação à minha característica, de tendo firmeza naquilo que expresso e naquilo que defendo, tenho tido a capacidade de conviver, e não é de agora, sempre, toda a minha história de vida do Partido dos Trabalhadores, sempre transitei com muita tranquilidade em todas as correntes do nosso partido, respeitando as posições políticas de cada um. Companheira Nádia, Vládia, minha querida companheira Vládia, aqui da nossa querida do DS, quero saudar os companheiros da DS, dizendo a importância que tem sido essa articulação envolvendo tantas correntes, tantas tendências, e que chegamos a essa composição, a esse apoio, exatamente porque nós temos nessa candidatura, não uma candidatura do militante Deodato Ramalho, mas uma candidatura que é o consenso dessas forças, digamos assim, da esquerda do PT, uma articulação que envolve a compreensão de que nós temos que construir uma direção amplamente representativa das forças do PT de Fortaleza e que possa estabelecer um diálogo produtivo no sentido de caminhar e avançar como um partido de vanguarda, de resistência, e que não vai sucumbir a qualquer possibilidade de abandonar aquilo que representa as razões fundantes do nosso partido, que é a busca pelo socialismo, que é o compromisso com as transformações e o compromisso com a inclusão social, com as políticas, inclusive, que nós conseguimos desenvolver ao longo da gestão dos governos do PT a nível federal e também aqui em Fortaleza com a companheira Luiziane Lins. Saudar o meu querido companheiro Guilherme Sampaio, que vereador dos mais qualificados de Fortaleza, que orgulha o nosso partido, e que eu tenho a satisfação de ter tido a possibilidade de 4 anos de conviver com ele, conviver com o companheiro Ronivaldo Maia, que eu quero dar um grande abraço, esse bravo companheiro que também conosco na Câmara Municipal se ombreou aí na defesa do nosso partido, juntamente com a companheira Cris, vereador também do nosso partido, e que hoje, junto com o Guilherme, forma a nossa bancada na Câmara Municipal de Fortaleza. Companheira Socorro, do Movimento Enegrecer, companheira de luta, e que também muito me honra essa confiança que vocês depositam no nosso nome. Companheiro Diniz, aqui representando o companheiro Ibiapino, esses bravos companheiros que fazem um dos agrupamentos mais importantes do nosso partido, pela firmeza, pela coerência e pela projeção que dá na construção do socialismo.
companheiro Matheus, representando aqui a articulação Unidade na Luta, do companheiro José Pimentel, que não pôde ficar presente porque teve que se deslocar para Brasília. Meus companheiros e minhas companheiras, eu quero dizer que eu sou um jovem de 60 anos. Eu hoje estava dizendo para os companheiros lá na reunião, que não sei qual foi a reunião que eu participei hoje, que amanhã eu já estou com o formulário pronto para ir lá na MC para pedir a minha carteirinha de idoso. Mas eu estou colocando isso para dizer o seguinte, companheiros, eu sem dúvida nenhuma sou um sessentão mais adolescente do que vocês possam imaginar. Eu sou um sessentão ainda marcado pela paixão por fazer política e pela paixão incondicional pela construção de um partido, mas que seja um partido de resistência, um partido de luta, um partido que não se integra. Por isso eu quero, nessa alusão, falando em juventude, cumprimentar aqui tantos jovens que estão aqui presentes, mas cumprimentar duas companheiras que representam aqui, que são da direção da UNE, a companheira Raniele e a companheira Socorro, companheira Mariana, que está ali perto da gente. Dizer para as companheiras que este sessentão vai precisar muito de vocês, inclusive para me controlar com a minha passionalidade, porque eu penso que enquanto nós não conseguirmos mudar a sociedade brasileira para extirpar de uma vez por todas, com todo tipo de preconceito, com todo tipo de perseguição às forças trabalhadoras, com todo tipo de alienação, nós precisamos ser passionais e nós precisamos brigar muito. E é esse intuito que eu queria, companheiros, também dizer que eu recebo essa incumbência de representar esses agrupamentos tão valorosos do Partido dos Trabalhadores nessa eleição para a presidência do PT de Fortaleza. Eu recebo com um sentimento de muita responsabilidade, e essa responsabilidade aumenta muito quando eu vejo tantos e tantos companheiros tão importantes do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Ceará depositarem em mim essa confiança de ser um instrumento para ser o coordenador de uma direção que tem que ser cada vez mais colegiada, respeitando todas as forças representadas no diretório. Penso inclusive em dizer isso até para sinalizar, porque como a eleição é separada, a eleição de presidente da eleição dos membros do diretório através das chapas, porque inclusive nós temos que ter todo o cuidado. Tenho dito e quero aproveitar o saudar, que eu não saudei ainda, os meus companheiros da minha corrente, a articulação de esquerda, companheiros que sem eles eu não seria nada dentro do Partido dos Trabalhadores, eu não teria chegado até aqui na construção dessa unidade em torno do meu nome. Mas dizer a todos os companheiros que nesse diretório, nesse sentimento de uma direção colegiada, cada vez mais colegiada, todas as forças representadas nesse diretório, através do processo de eleição, serão respeitadas e serão estimuladas a contribuir com o avanço do nosso partido. É a esperança que todos nós devemos ter neste momento tão difícil, de tempos tão sombrios que nós estamos vivenciando, tanto fora quanto dentro do PT. Porque uma característica de solidariedade, o companheiro Ronivaldo Maia, na minha despedida na Câmara, estava dizendo que uma das coisas que ele julga em mim, que mais identifica a minha personalidade, é o meu sentimento de solidariedade com as pessoas e com os compromissos. E de fidelidade aos compromissos. Eu penso que isso, sem querer aqui me autoelogiar, eu penso que isso me define. E isso me define também no sentido de dizer que tem um lado, que isso não significa dizer que nós não devemos fazer um debate firme, transparente, inclusive com os companheiros que vão disputar conosco essa presidência do PT. O companheiro Acrísio, que eu respeito muito e tenho muita amizade, e o companheiro Vicente Pinto. Mas para deixar claro que nós temos um lado, e esse lado significa dizer que nós temos a esperança de reconstrução do Partido dos Trabalhadores. A palavra reconstrução é perigosa, porque muitas vezes as pessoas acabam levando ao entendimento de que quando se fala em reconstrução, nós estamos negando o que nós já construímos. Não, nós não estamos negando o que já construímos. Nós temos que nos
orgulhar do que nós construímos. Nós temos que festejar o legado do Partido dos Trabalhadores. Mas tudo na vida precisa ser reanimado, ser reciclado, ser transformado. E é a hora de nós fazermos isso. E a esperança desse reencontro, né, das nossas lideranças e da direção do partido com as bases desse partido, que foi um pouco, se não esquecida, mas foi um pouco relegada por conta dos nossos compromissos, companheiro Evandro, os nossos compromissos de governo, os nossos compromissos de parlamento, e que muitas vezes a máquina do dia a dia nos consome de tal forma que a gente perde esse horizonte, companheira Leda. Agora, nesse pé de resgatar completamente. Mas é a esperança, não é a esperança do verbo esperar, é a esperança de Santo Agostinho, que diz que nós, enquanto houver luta e vontade de vencer, haverá esperança. Portanto, não é a esperança que faz a luta, é a luta, é a vontade de vencer que constrói a esperança. É nesse sentido que eu quero chamar os companheiros à reflexão dessa questão da esperança. A esperança não é esperar, é caminhar para construir aquilo que nós almejamos. E o que nós almejamos nesse momento mais imediato é derrotar o golpe. O que nós queremos construir mais imediato, já para 2018, é uma afirmação do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Ceará, que efetivamente orgulha a sua militância e vá para uma candidatura que de fato represente essas transformações e que represente todo o legado do Partido dos Trabalhadores. Dizer, companheiro, já para ir finalizando, que penso que nessa construção, sobre o aspecto organizacional interno do Partido dos Trabalhadores, nós temos que chamar, temos que nos aproximar novamente, ou nos reaproximar, aproveitar este momento de resistência que nós tivemos no ano passado para cá, companheiro Eudes, que muitos companheiros e companheiras que estavam um pouco distantes da academia, da intelectualidade, e que foram para as ruas conosco para defender a democracia e para defender a companheira Dilma. Chamar esses companheiros para dentro do partido, para ter voz altiva, para participar cotidianamente, companheiro Guilherme, da construção do nosso partido. Inclusive, naquilo que eu julgo fundamental, nós aprofundarmos na próxima gestão, que é a formação, a capacitação, a qualificação da nossa direção e da nossa militância. Inclusive e especialmente da nossa direção. Nós precisamos nos aprofundar nas questões de política pública, inclusive para qualificar, companheiro Vital, a nossa crítica aos nossos opositores. Enquanto nós agora estamos indo para a rua para denunciar o desmonte da Previdência Social, nós não podemos deixar de fazer um debate em Fortaleza, de denunciar o prefeito Roberto Cláudio, que desmontou o IML. Que desmontou o IML. Para fazer a decópsia. É para fazer a decópsia política dele. Que desmontou o IPM, que está aí retirando o direito dos servidores do município de Fortaleza. Então, companheiros, para concluir, dizendo novamente, agradecendo, companheiro Almano, a todas as correntes, aos companheiros do OPTEI, que não mencionei ainda, companheiro Paulo Afonso, Paulo Afonso é lá de Caitinga. Isso já é fruto, a confusão dos nomes, companheiro, é fruto do 60. Mas enfim, meus companheiros, dizer que nós temos que mirar o futuro. E mirar o futuro na construção da utopia. Muitos têm medo da palavra utopia, mas eu acho, Paulinho, que nós temos que construir a utopia dos sonhos realizáveis. E os sonhos realizáveis estão na nossa mão. E aí quero, por último, companheiros, agradecer também a minha família, a minha companheira está aqui, agradecer toda a compreensão do mundo, que ela diz que toda eleição eu prometo que na próxima não estou junto, mas acaba ela compreendendo, porque de fato esse chamado é o chamado da natureza, é o chamado que a gente nasce com ele. E nós não podemos nesse momento, de forma alguma, sucumbir ao desejo, seja o desejo da elite conservadora, seja o desejo do Deus mercado,
de aniquilar o Partido dos Trabalhadores, seja também a incompreensão, a maldita incompreensão de alguns companheiros, alguns dos quais, lamentavelmente, estão na imprensa, a pretexto de fazer uma autocrítica, desqualificando o nosso partido, anunciando publicamente que já estão deixando o partido, ou que já deixaram o partido, mas que agora, da noite para o dia, depois de anunciarem, não apenas de que vão deixar o partido, mas que estão envergonhados de ser do Partido dos Trabalhadores, que estão incomodados por ser do Partido dos Trabalhadores, e que agora, no passe de mágica, chega tentando interferir na eleição interna do Partido dos Trabalhadores, que eles mesmos dizem que já não pertencem. Então, companheiros, vamos à luta, e este guerreiro que está aqui estará junto com vocês, com todas essas forças do Partido dos Trabalhadores, democratas e socialistas, para de fato nós proclamarmos alto e bom som: o nosso partido é o Partido dos Trabalhadores, o partido que construiu as melhores páginas da história deste Brasil e que vamos continuar construindo aqui no município de Fortaleza. Grande abraço, companheiros, e vamos à luta.